presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ele recuou daquelas críticas e admitiu seu erro em chamar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de desafeto pessoal e incompetente. Só que ele manteve as críticas à articulação política do governo Lula. Em uma entrevista que ele concedeu, o mandatário indicou que poderia ter usado outros adjetivos, mas afirmou que são palavras ditas e estão ditas, e não pediu desculpas de forma direta. Apesar do tom mais moderado, Lira afirmou que reclama há alguns meses da articulação política do governo e se queixou do esforço grande para que as matérias de interesse do Planalto cheguem mais maduras ao plenário da Câmara Federal. Você, Zé Maria, estica e puxa. Ele reconheceu o erro, disse que poderia ter adotado outro tipo de vocabulário, né? um tom mais moderado, mas ele reiterou e reforçou as críticas à articulação política. Anos, né? Isso vem desde o fim do plano plurianual que o PT, do primeiro governo, decidiu mudar e fortalecer os ministérios. Aí depois vem andando até o deputado, o ex-ministro de Relações Institucionais, Luiz Eduardo Ramos, disse aos líderes: eu me recuso a colocar a mão nisso, falando das emendas parlamentares como se fosse um ônus, transferiu ao Congresso, todo o processo, ao Congresso um poder. Então o Congresso está mais poderoso. Os presidentes da Câmara e Senado estão mais poderosos ainda. O presidente da Câmara ganhou do Supremo Tribunal Federal numa súmula muito importante, que é ele que define alguns pontos ali, como abrir CPI, fechar CPI e como abrir um processo de impeachment. Então, o presidente da Câmara é esse poderoso. E essa relação do Arthur Lira com o governo, né? Ele vem assim mesmo, de cotoveladas, de estica e puxa, como você disse, mas tem uma lógica, tem uma determinada lógica, a lógica do poder. Houve uma quebra de acordo com o presidente da Câmara. Ele é famoso e é o grande capital dele, de cumprir acordos. Ele, para aprovar projetos do governo, se comprometeu com deputados, principalmente ali do baixo clero, de repassar recursos, e não emendas, que as emendas já são impositivas, recursos extra-orçamentários. E olha só, o Arthur Lira comprometeu com os deputados se comprometeram com vereadores e prefeitos. O governo não cumpriu. Aí os vereadores e prefeitos cobraram dos deputados que cobram do Arthur Lira, que ficou na mão. E aí ele partiu para cima. Como ele não pode trocar o presidente Lula, não pode se referir ao presidente Lula daquela forma, é bem mais fácil atacar o ministro de Relações Institucionais. Quando ele falou daquela forma, demitir o ministro seria entregar o governo a Arthur Lira. E aí o presidente Lula fortaleceu o ministro através de palavra, não de ações. E, ao mesmo tempo, abriu um novo caminho para o Arthur Lira. Eles se encontraram, conversaram e ficou estabelecido que Arthur Lira tem um caminho direto ao Palácio através do ministro-chefe da Casa Civil. Veja que houve um salto. Não tem ninguém mais íntimo do presidente e com mais autonomia no Palácio do Planalto que o ministro-chefe da Casa Civil. É um cargo que despacha com outros ministros, chama ministros. Vem aqui, vem explicar isso aqui. Só o ministro-chefe da Casa Civil, além do presidente da República, tem esse poder por aqui, no Planalto Central do país. Então, o estabelecimento foi esse. E o presidente Lula determinou aos líderes. A informação que eu tenho todos têm que conversar com Lira. Então, assim, houve esse acerto geral. Então, Lira diz: olha, não foi bom, foi mal, mas tudo bem, eu não vou mais insistir nisso, porque ele criou um novo caminho. Mas não adianta criar caminho se não tiver o retorno, né? Se você não passa, a estrada não existe. Ou seja, é preciso dar a Lira o que o Lira quer. Você, Mota, recuo de Arthur Lira, admitindo excessos naquela fala sobre o ministro das Relações Institucionais, chamou o Padilha de incompetente. Enfim, disse que poderia ter utilizado outros adjetivos, né? Mas reforçou a insatisfação com essa articulação política. E convenhamos, não estaríamos tratando disso se a articulação política funcionasse de fato, né? Candidato, mas eu não vi um recuo exatamente. Lira disse que poderia ter adjetivado melhor o adversário.
em política, a gente sabe, a escolha de adjetivos é uma arte. Uma arte que, na minha opinião, o Lira domina muito bem. Porque, observe o que aconteceu. Ele deu o recado que precisava dar e agora está fazendo uma ponderação civilizada, mas sem recuar nas críticas que fez. Pois é, agora, esse é um problema antigo, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também chegou a trocar a articulação política. Me lembro que ele acabou passando essa responsabilidade para Ciro Nogueira, né, Beraldo? Que é preciso destacar em relação a essas críticas feitas por Arthur Lira e também o governo. O que vai ter que fazer? Vai apostar, colocar todas as fichas na casinha de Alexandre Padilha? A articulação política é coisa para profissional. E a gente está vendo que, apesar de parlamentar experiente, Alexandre Padilha não tem conseguido manter uma relação conforme esperado dele na posição que está. E aí a gente tem que se perguntar por quê. Será que ele não é habilidoso ou será que o papel dele é ser o portador das más notícias, é ser o para-raio, é colocar freios? Então isso tudo acontece ali longe dos nossos olhos. Essa dinâmica, ela tem um propósito. O governo, o presidente, ele não vai manter um ministro que não esteja atuando conforme a orientação dele num cargo tão estratégico. Se fosse lá um desses 30 e tantos ministérios que a gente até perde a conta, que a gente nunca ouviu falar, bom, se deu trabalho, se deu dor de cabeça, se criou desgaste, manda embora, troca e acabou. Mas nesse caso não. Esse caso ele está ali na intimidade. É uma posição muito importante para o funcionamento do governo, então duvido muito que ele tenha algum grau de autonomia diante de um presidente que dá pito em público, no seu vice-presidente, no ministro da Economia. E aí, sobre esse episódio entre Arthur Lira, o trator Lira, e Lula, o presidente da República, a gente precisa lembrar que no café da manhã de ontem, o presidente da República disse que teve uma conversa a sós e que ele não revelaria o teor dessa conversa que teve com Arthur Lira, porque, segundo ele, Caniato, a conversa foi entre dois seres humanos. Então, Lula teve a grandeza de descer do seu pedestal, onde ele fica ali acima do bem e do mal, né? Ele fica ali como uma figura, como um Deus, olhando os pobres coitados ali, vivendo uma vida cotidiana e tal. E aí ele aceitou descer e conversou como um ser humano com Arthur Lira, o presidente da Câmara. Mas não foi uma conversa institucional. Afinal de contas, se tivesse sido, não havia nenhum motivo para que o teor dessa conversa não tivesse sido revelado. Então, o segredo que existe como descrito pelo presidente, me deixa numa preocupação danada, porque eu tenho certeza que dessa conversa, quem saiu perdendo fomos nós. Pois é, inclusive ele disse isso porque não estava na agenda. Esse encontro teria sido justamente por conta desse encontro entre dois seres humanos e não entre o presidente da República e da Câmara Federal. Zé Maria, tem algum assessor, alguém que estava relativamente próximo àquela sala e teve alguma informação adicional sobre o que eles trataram? Você acha que essa manifestação do Arthur Lira tem alguma conexão com esse bate-papo que os dois seres humanos tiveram? Eu pedi um deputado que ia conversar com o Lira, falei assim, olha, chega lá como quem não quer nada e pergunta, e aí, como é que foi a conversa lá? E aí o deputado fez isso e ele se conversou, ou seja, é um segredo dos dois, né? Mas a conversa é essa, de se acertar, olha, cada um tem o seu interesse, cada um são interesses republicanos, naturalmente, né? No governo e Lira. Lira está muito preocupado com a divisão de poderes no estado dele, Alagoas, né? Ele está disputando com o Renan Calheiros. E tem um filho senador, Renan é senador, foi governador, ele quer ser governador e senador pelo Alagoas, então ele precisa desse equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode se ligar a Lula, porque sabe que Lula vai ser um adversário dele. Alagoas é um estado muito petista, né? Mais petista do que liberal. Então, é um equilíbrio ali do Lira. O político só pensa naquilo, na reeleição, poder e mais poder.
É interessante que a gente falava aqui sobre o Alexandre Padilha. Eu me lembro assim, eu nunca vi nenhum ministro tão poderoso como José Dirceu. Você conversava com ele e como ele falava, e falava em nome do governo, eu o chamava de primeiro-ministro. Foi nos tempos recentes, quando o governo brasileiro teve um primeiro-ministro. José Dirceu assumia compromissos e cumpria, porque ele tinha autonomia, porque o presidente Lula, na época, dava para ele autonomia. Como se faz poder? Ou com expectativa de poder, ou com o próprio poder. É assim que se faz poder. Não se cria poder do nada, né? E as pessoas sabem onde está o poder. E aqui em Brasília tem um faro para isso. A história que eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Antônio Hermílio de Moraes, o maior empresário do país naquela época. Ele foi convocado pela CPI do PC Farias. No depoimento, ele contando que procurou o PC para resolver uns problemas lá da empresa dele, várias empresas. Jarbas Passarinho era presidente da CPI, senador da República, né? Foi ministro da Justiça, da Educação e tal. Aí Jarbas Passarinho, mas como o senhor, um empresário do seu porte, o maior empresário do país, vai procurar o PC Farias para resolver problemas do governo? Por que não procurou o presidente da República? O senhor tem estofo para isso? Aí o Antônio Hermílio de Moraes, como depoente de uma CPI, uma coisa que eu não queria esperar, disse, olha, quando você vai num lugar e quer resolver algum problema e encontra no elevador um assessorista que diz, o que você vai fazer lá no terceiro andar? Ah, vou fazer isso. Não, pode deixar que eu resolvo para o senhor. E pega a pasta e resolve. Da próxima vez, o senhor procura o presidente da República ou o assessorista? Procura o assessorista que resolveu o problema, né? Então, poder se faz com demonstração de poder ou com expectativa de poder. Então, assim, o que a gente não vê no Alexandre Padilha, nesta negociação ali com o Congresso Nacional, é isso que o Dirceu tinha, essa autonomia e esse poder. Pois é, para fechar, Mota, tem gente em Brasília dizendo que Arthur Lira, essa irritação de Arthur Lira teria uma explicação, é o desenvolvimento da síndrome do ex. Uma certa irritação e dúvida. Saber se ele vai conseguir ou não fazer o sucessor, né? Seu microfone, por favor, Mota. Eu estava refletindo sobre isso, eu não sei se eu já mencionei isso aqui, mas eu estava conversando com alguém sobre política e eu estava usando a seguinte imagem. Você vai para a praia e olha o mar, né? Você vê as ondas, o mar está calmo, está mais agitado. Você não tem ideia do que está acontecendo ali embaixo, né? Ali embaixo é uma luta desesperada pela vida. São os peixes se juntando, atacando um ou outro. Tem, né, um animal grande que é a baleia, que não faz mal a ninguém. Tem os animais menores que são altamente mortíferos. É uma matança generalizada, um comendo o outro. Mas você lá da praia olha aquele mar, tá tudo tranquilo. É mais ou menos como a gente olha, né, a política. A gente não tem ideia do que está acontecendo por trás. A gente não tem ideia de quem está pegando quem, de que correntes estão levando as pessoas para um lado ou para o outro, de que interesses estão sendo discutidos ali. A gente só tem a desconfiança que, como regra, o último interesse a ser considerado é o nosso interesse.